Oi, bom dia, pessoal. Então, agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tipo de lesão celular irreversível. Nós entendemos até agora, então, o que é uma lesão ou processo patológico. Então, nós vimos que uma lesão ou processo patológico se trata, então, de alterações bioquímicas ou moleculares que vão ocorrer no interior das nossas células e isso vai gerar alterações funcionais e morfológicas nas nossas células. Diante dessas alterações, nós vamos poder ter lesões que são reversíveis, que nós já falamos sobre elas, que são as nossas degenerações. As lesões reversíveis, então, se eu remover a injúria, o estresse, o que está causando dano na minha célula, essa célula consegue voltar ao normal e se restabelecer. Porém, em algumas situações, as nossas células poderão sofrer lesões celulares irreversíveis. O que significa dizer isso novamente? Lesões celulares irreversíveis são quando as nossas células, então, diante de uma injúria, elas não conseguem reverter esse dano causado a ela, mesmo se eu remover a injúria, mesmo se eu remover o agente causal, essa célula não vai conseguir voltar para a normalidade e ela vai encaminhar então para a morte celular. E essa morte celular pode ser de duas formas. Então, ou a necrose, que nós já conversamos na aula passada, ou a apoptose, que nós vamos conversar na aula de hoje. Bom, então nós precisamos pontuar e começarmos a entender as diferenças entre necrose e apoptose. Ambas são lesões celulares irreversíveis, porém uma é muito diferente da outra. Na necrose, como nós já falamos na aula passada, nós vamos ter então uma injúria sobre a minha célula. Essa célula não vai conseguir se adaptar ou reverter esse processo de lesão e esse estímulo vai ficar cada vez mais duradouro sobre a minha célula e vai começar a gerar alterações nessa célula. Com o passar do tempo, então, a minha célula ela aumentou de volume na minha necrose. Eu sempre vou observar que a minha célula vai aumentar de volume até o ponto que ocorra rompimento da minha membrana plasmática e todo esse conteúdo celular seja exteriorizado para o interstício nos meus tecidos. Então, a minha célula vai ficando cada vez mais tumefada, ocorre rompimento da membrana plasmática e esse conteúdo celular vai para o interstício. Isso sempre vai gerar, então, um processo inflamatório. Células inflamatórias vão ser recrutadas para esse local de lesão celular, de necrose, para fazer a fagocitose dessas células que morreram por necrose. Já a nossa apoptose seria uma morte celular mais fina, mais equilibrada, por assim dizer. O que aconteceria então na nossa apoptose? Na apoptose, a nossa célula então vai diminuir de volume, ao contrário da necrose, que a nossa célula aumenta de volume, na apoptose a nossa célula vai diminuir de volume e vão se formar então bolhas nessa membrana celular e ela não vai se romper. Essas bolhas vão empacotar as nossas organelas. Então, todo o conteúdo celular ele vai ser empacotados na forma de corpos apoptóticos. Eles não vão ser lançados no interstícios, vão ficar nos corpos apoptóticos. E posteriormente, esses corpos apoptóticos vão ser fagocitados por células vizinhas a essa área de necrose, por endocitose, ou mesmo por células inflamatórias
que estão nesses tecidos, porque nós temos células, todos os nossos tecidos têm uma quantidade de células de macrófagos teciduais que residem nos nossos tecidos. Então, essa fagocitose vai ser feita por esses macrófagos residentes no tecido. Não vai ser gerado estímulos para que sejam recrutadas células inflamatórias para esse tecido, para essa área onde ocorreu a apoptose. Por isso, na nossa apoptose, nós nunca veremos uma inflamação. Então, até esse ponto aqui, nós já vimos duas diferenças marcantes entre a apoptose e a necrose. Na necrose, nós sempre vamos ter o aumento de volume celular, enquanto na apoptose nós vamos ter a diminuição do volume celular. Na necrose, é um processo que sempre vai haver inflamação, processo inflamatório, e na apoptose nós nunca vamos ter um processo inflamatório. Bom, então, como nós já iniciamos a nossa conversa sobre a apoptose é uma morte celular totalmente equilibrada. A nossa célula, então, o conceito de necrose seria uma via de morte celular induzida por um programa de suicídio altamente regulamentado. Então, a célula sabe que ela precisa morrer, entrar em morte celular, e ela vai executar essa morte celular. É tudo realizado de forma muito equilibrada para não causar danos no nosso organismo. O tempo todo está ocorrendo então no nosso organismo, várias e várias células estão morrendo por apoptose e nós nem notamos que esse processo está acontecendo. Isso não significa que nós estamos adoecendo ou que nós estamos envelhecendo. É um processo normal do nosso organismo. Apoptose, então, é uma palavra de origem grega. Se nós traduzíssemos essa palavra, então, significa queda das folhas, que trazendo então para os nossos tecidos, se remete exatamente à nossa renovação celular. Então, constantemente, células dos nossos tecidos estão morrendo, entrando em apoptose, para dar origem a novas células. Por quê? Porque o nosso organismo busca sempre um equilíbrio. Se nós tivéssemos apenas multiplicação celular, nós teríamos um número elevado de células, nós teríamos uma hiperplasia dos nossos tecidos, mais células do que os tecidos realmente necessitaria. Então, para que nós tenhamos um equilíbrio, células que já cumpriram o seu papel, células envelhecidas, morrem por apoptose para dar lugar, então, a novas células. Então, o processo de apoptose está ocorrendo no nosso organismo o tempo todo. Enquanto nós estamos conversando, fazendo as nossas atividades normais, várias células estão entrando em apoptose e isso não significa que nós estamos adoecendo ou que nós estamos envelhecendo. É um processo normal do nosso organismo que visa justamente essa renovação celular. A apoptose, então, ela tem algumas causas, algumas etiologias. Nós podemos ter apoptose por etiologia fisiológica ou patológica. Vamos conversar primeiro sobre a apoptose fisiológica. Bom, durante a embriogênese, então, é muito comum que ocorra apoptose, porque o nosso organismo está sendo todo formado e redesenhado. Então, muitas estruturas deixam de existir para dar lugar a novas estruturas. Um exemplo típico de apoptose que ocorre durante a embriogênese, entre outros, é das nossas membranas interdigitais. Quando nós estamos em processo de desenvolvimento, os nossos dedos estão todos unidos através de membranas interdigitais. Com o nosso desenvolvimento, essas membranas interdigitais, então, vão desaparecendo, então elas vão
morrendo por apoptose até que nós tenhamos a total apoptose de toda essa membrana e os nossos dedos então estejam totalmente separados. Se ocorrer uma falha na apoptose, se não tivermos apoptose suficiente nessas membranas interdigitais, então, nós temos uma condição chamada sindactilia, que é a união entre os dedos, que pode ocorrer nos dedos das mãos ou dos pés. As membranas permanecem após o nascimento. Em alguns casos, é necessário que se faça, principalmente se for nos dedos das mãos, que se faça cirurgia corretora. Então, a apoptose é importante e, nesse caso, na nossa embriogênese, é uma apoptose fisiológica. Outro exemplo de apoptose fisiológica seria a involução de tecidos hormônios dependentes. Então, por exemplo, uma gestante. Durante a gestação, a mulher tem uma produção maior de hormônios, como por exemplo o hormônio prolactina. Na gestante, esse hormônio está aumentado cerca de 20 vezes. Esse hormônio estando aumentado vai fazer com que haja uma maior produção de glândulas mamárias, porque é necessário que essa gestante amamente o seu bebê, então ela precisa de mais glândulas mamárias. A partir do momento que esse bebê não está mais sendo amamentado pela mãe, que a mãe faz o desmame, o organismo então entende que essas glândulas não são mais necessárias. Como que o organismo entende que essas glândulas não são mais necessárias? Aquele hormônio, a prolactina, que estava muito aumentado, vai haver uma redução desse hormônio. Com a redução desse hormônio, as glândulas entendem, os tecidos entendem que eles não são mais necessários. Então, vai ocorrer apoptose, morte dessas glândulas celulares. A apoptose também pode ocorrer para o restabelecimento da homeostasia do sistema imunológico. De que forma que isso ocorreria? Então, por exemplo, quando nós temos uma infecção, então adentra no nosso organismo bactérias ou vírus ou qualquer micro-organismo, as nossas células de defesa são recrutadas, então gera-se um processo inflamatório, onde vários leucócitos são recrutados da nossa medula óssea para combater esses invasores, esses micro-organismos. E aí, essas células, após cumprirem o seu papel de combater essas bactérias, esses micro-organismos que adentraram o nosso organismo, elas não serão mais necessárias. Não justificaria nós ficarmos com um número aumentado de células no nosso organismo, porque isso demandaria mais gastos de energia. Por exemplo, vamos pensar a seguinte situação: numa guerra. Quando nós temos uma guerra, são recrutados novos soldados para a frente de batalha. Quando se ganha essa guerra, não são mais necessários todos aqueles soldados. Então, eles são desligados e voltam para suas casas. Aqui no nosso organismo, da mesma forma, o nosso sistema imunológico recrutou células sanguíneas. Nós teríamos o número X, normalmente, de leucócitos no nosso organismo. Quando nós temos uma infecção, esse número aumenta. E a partir do momento que nós já conseguimos controlar essa infecção, não faz-se mais necessário aquelas células a mais. Então, elas entram em apoptose, elas são sacrificadas, porque senão gastariam mais energia. E aí volta a ficar um número constante de leucócitos, de células de defesa no nosso organismo. Outro exemplo de apoptose fisiológica seria a eliminação de linfócitos T autorreativos. Então, diariamente são produzidos linfócitos
E esses linfócitos, eles têm que passar por um teste de qualidade. Então, os linfócitos são produzidos e são encaminhados para o nosso timo. Lá no timo, nós temos células dendríticas que apresentam células normais do nosso organismo para esses linfócitos T. Então, essas células dendríticas chegam, por exemplo, para esse linfócito recém-produzido e mostram uma célula epitelial, outra mostra uma célula conjuntiva e vai mostrando células normais do nosso organismo para esse linfócito. Se esse linfócito não se reagir fortemente com essas células, significa que ele está equilibrado, que ele está saudável, que ele pode estar na nossa corrente sanguínea. Porém, em algumas situações, esses linfócitos podem reagir fortemente com essas células. Então, por exemplo, a nossa célula dendrítica foi lá e apresentou uma célula epitelial para esse linfócito. E ele reagiu fortemente com essa célula epitelial. O que isso significa? Que esse linfócito, ele pode começar a reconhecer células normais do nosso epitélio como um agente agressor, algo que ele precisa destruir. E aí seria o que ocorre, por exemplo, no lúpus. O que é o lúpus? O nosso próprio organismo não reconhece as nossas células como normais e começa a destruí-las. Então, nesse caso, os linfócitos T, quando são autorreativos, eles são encaminhados para a apoptose, para não causar lesões aos nossos tecidos. E um dos principais e mais marcantes papéis fisiológicos da apoptose seria essa renovação tecidual, essa manutenção do número de células. Como nós já conversamos, se nós tivéssemos apenas multiplicação celular, nós teríamos um aumento do volume de células nos nossos tecidos, e isso não seria viável com o passar do tempo. Então, é importante que células envelhecidas morram por apoptose para que ocorra essa renovação celular. Ou também células que estão num processo de lesão, que já sofreram alguma lesão, vão entrar em apoptose para dar lugar às células novas. Então, a função da apoptose é principalmente essa renovação dos nossos tecidos e manutenção do número de células. Até aqui, então, nós falamos sobre condições fisiológicas do nosso organismo, onde a apoptose ocorre por uma condição normal do nosso organismo. Porém, ela pode acontecer também em condições patológicas. E as etiologias seriam etiologias de qualquer lesão celular. Então, todos aqueles fatores químicos, físicos e biológicos que causam lesões celulares poderiam levar a célula também a uma apoptose. Alguns exemplos seriam radiações ionizantes, luz ultravioleta, agentes químicos, radicais livres e drogas utilizadas em quimioterapias. Bom, que condições então levariam a uma apoptose patológica? Poderia ocorrer então devido a lesões do nosso DNA, qualquer fator químico, físico, biológico pode causar lesões ao nosso DNA. E quando a nossa célula nota, identifica que há uma lesão de DNA, ela vai entender que se ela continuar a se multiplicar com esse dano no DNA, ela pode causar danos maiores ao nosso organismo como um todo. Então, nessas situações, a célula pode
decidir entrar em apoptose. Então, ela vai morrer, sofrer uma morte celular, para que esse dano não se perpetue nos nossos tecidos, no nosso organismo e cause problemas maiores futuros. Em alguns casos, nós temos então apoptose patológica por causa de acúmulo de proteínas anormalmente dobradas. E como nós já falamos anteriormente, uma condição de morte celular degenerativa seria o mal de Alzheimer. No mal de Alzheimer, nós temos o acúmulo de muitas proteínas mal dobradas no nosso sistema nervoso. E aí essas proteínas mal dobradas vão causando oxidação, vão causando danos às nossas células nervosas. E essas células nervosas, então, entram em apoptose e nós temos uma diminuição do nosso tecido nervoso. Em outras condições, poderiam ser causadas por lesões celulares em certas infecções. Então, se nós temos uma infecção, um micro-organismo, se ele adentra a nossa célula, como por exemplo um vírus, nós falamos que o vírus vai adentrar a nossa célula, vai interromper as funções vitais da nossa célula para que ela seja escravizada então e faça o que é necessário para o vírus. Só o simples fato da nossa célula interromper as suas funções vitais já seria algo que o nosso organismo deveria reconhecer como não estando correto e encaminhar essa célula então para a apoptose. Então, em quadros de infecções, como as nossas células deixam de trabalhar de forma normal, elas podem entrar em apoptose. Atrofia patológica no parênquima após a obstrução de um ducto. Então, por exemplo, nós temos várias glândulas, então o nosso pâncreas, a parótida, os rins lá suprarrenal, que produzem hormônios. Em certas condições, como por exemplo num tumor, numa neoplasia ou em qualquer outra obstrução, essa condição, esse tumor, por exemplo, pode causar uma obstrução então do ducto e esse hormônio que foi produzido por essa glândula não vai conseguir sair para nutrir o tecido que ela normalmente faria a nutrição. E aí esse tecido que vai ficar sem a nutrição desse hormônio, ele vai sofrer uma atrofia. As suas células vão morrer por apoptose. Aqui de uma forma patológica. Se nós pensarmos para entender melhor essa atrofia patológica, vamos lembrar lá do exemplo das gestantes, das glândulas mamárias. Nas gestantes, quando elas param de amamentar, das lactantes, quando elas param de amamentar os bebês, o nível de hormônio da sua corrente sanguínea vai cair e essas glândulas, então, mamárias, vão ficar sem nutrição e elas vão morrer por apoptose. Lá, algo fisiológico. Porém, aqui houve uma obstrução. E aí o tecido que seria nutrido por esse hormônio não vai receber esse hormônio. E ele também vai entrar em apoptose por diminuição dos níveis de hormônio. A nossa apoptose, então, para que ela ocorra, precisa de uma sequência de eventos. Precisa que ocorra, então, a sinalização. A nossa célula ela precisa entender que ela precisa entrar em apoptose. Depois de que ela entenda, que ela visualize que ela precisa entrar em apoptose, ela precisa executar essa apoptose e, por fim, é necessário que haja a remoção dos corpos apoptóticos. Então, para que ocorra a apoptose, nós temos uma enzima que é muito importante, que são as caspases. Essas enzimas,
elas vão sinalizar e vão executar todo esse processo de apoptose nas nossas células. Então, as fases da apoptose. A nossa célula, então, após ela entender que ela precisa entrar em morte celular, ela vai se desprender das células vizinhas, porque ela entendeu que ela precisa morrer, mas ela não quer causar danos às outras células. Então, ocorre uma retração celular. Ela se desprende das células vizinhas para que não lesione nenhuma célula adjacente e ela vai começar a diminuir de volume. Então, essa célula vai perder água, vai diminuir de volume e ela vai começar a formar bolhas. E essas bolhas vão empacotar suas organelas, vai empacotar todo o material interno dessa célula. Vai formar então os corpos apoptóticos. Na apoptose, então, nada da célula vai ser jogado de qualquer forma no interstício. Nós não vamos ter rompimento de membrana. Essa membrana vai se manter intacta, ela não vai se romper, ela vai se reorganizar, formando então os corpos apoptóticos, que posteriormente vão ser fagocitados ou pelas células adjacentes ou por células fagocitárias residentes no tecido. Então, aqui nós podemos ver uma microscopia de varredura. Nós visualizamos células normais e aqui apontado na seta, células que estão sofrendo apoptose. Nós conseguimos visualizar vários corpos apoptóticos desse processo de apoptose. Nessa outra imagem, nós visualizamos aqui uma célula normal, a membrana plasmática, e aqui do lado, a membrana plasmática se encontra com vários poros, por onde vai sair a água dessa célula para que ela então diminua de volume. E aí nós precisamos entender como que nosso organismo então reconhece essa célula para que ela seja fagocitada, porque nós vimos que a apoptose é um processo, é uma morte totalmente silenciosa, que não gera inflamação, que o conteúdo da célula não é exteriorizado de qualquer forma para o nosso organismo. Se não ocorre nada disso, como que o nosso organismo reconhece então que ele precisa fagocitar esses corpos apoptóticos? Por causa da nossa bicamada lipídica. Então, numa célula normal, na nossa bicamada lipídica, nós temos a parte de fosfolipídio, que é essa fosfatidilcerina, que ela fica sempre do lado citoplasmático, do lado interno da minha membrana. Então, ela fica localizada sempre internamente numa célula normal. Quando a nossa célula, então, sofre um processo de apoptose e forma os corpos apoptóticos, há uma reorganização dessa camada bilipídica. E aí nós teremos, então, a fosfatidilcerina localizada na parte externa da nossa membrana plasmática. Então, o fato de nós termos essa inversão da nossa camada sinaliza para as nossas células adjacentes e também para as células fagocitárias que elas precisam e podem fagocitar esses corpos apoptóticos. Então, essa é a forma que a apoptose encontrou de demonstrar para as células vizinhas que aquelas estruturas podem ser fagocitadas. E o tempo todo nós temos no nosso citoplasma proteínas, então, pró-apoptóticas que vão induzir a ocorrência de apoptose e proteínas antiapoptóticas que vão inibir a ocorrência de apoptose. Então, está
à disposição da nossa célula o tempo todo. E a célula que vai determinar, então, quando que vão prevalecer as substâncias pró-apoptóticas ou quando que vão prevalecer as anti-apoptóticas. Sempre que as nossas células estiverem num ambiente, então, favorável, que não está ocorrendo nenhuma daquelas injúrias patológicas que nós conversamos, como lesão de DNA, como infecções, ou nenhuma condição fisiológica que está demandando renovação celular, que essa célula está envelhecida, ou que essa célula não está sendo mais nutrida por hormônios e elas não são mais necessárias, a balança anti-apoptótica vai estar pesando mais para que essa célula então não entre em apoptose. Porém, se as nossas células estiverem passando por alguma injúria ou mesmo se elas estiverem, nossos tecidos estiverem precisando de renovação celular, vão sobrepor, a balança vai pesar mais do lado pró-apoptótico, para que ocorra apoptose nas nossas células. E essa apoptose, então, pode ocorrer de duas formas, por dois mecanismos, que seriam uma via do receptor de morte, que seria uma via extrínseca, ou uma via intrínseca, que seria a via mitocondrial. Pela via mitocondrial, que é a nossa via intrínseca, as nossas células então podem serem acionadas a entrar em apoptose por essa via quando elas são então privadas de sinais de sobrevivência. Então, para de chegar hormônio para essas células. Então, o exemplo da lactação, as glândulas mamárias vão entrar em apoptose devido à via mitocondrial, porque houve então a célula foi privada de sinais de sobrevivência, ela foi privada de hormônios que diziam para ela que elas tinham que continuar vivas. Se parou de chegar hormônios para essas células, elas entendem que elas não são mais necessárias, que elas podem entrar em apoptose. Danos no DNA, no seu DNA, a célula também vai entrar em apoptose pela via mitocondrial ou proteínas anormalmente dobradas. Então, para entender a diferença entre via mitocondrial e via do receptor de morte, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Vamos pensar então na sala de aula e nós todos no interior dessa sala de aula. Então, essa sala de aula, as paredes da sala de aula seriam as nossas membranas plasmáticas. E nós aqui seríamos as organelas, seríamos proteínas no interior desse citoplasma. Então, o tempo todo nós temos as paredes, nós estamos aqui dentro e nós temos à nossa disposição, então, o interruptor de luz, chega a energia nessa sala, então está à disposição. Nós temos lâmpada, temos um interruptor e nós estamos aqui dentro. A qualquer momento, se eu desejo que fique mais claro, que se acenda a luz, basta que um de nós que estamos aqui dentro nos dirigimos até o interruptor e apertemos aquele interruptor que a luz acenderá. Então, o tempo todo a energia está à nossa disposição. Cabe a nós ligarmos ou não. O mesmo ocorre no interior da nossa célula, especificamente pela via mitocondrial. Então, nós temos à disposição lá no citoplasma das nossas células proteínas que induzem a apoptose. E a célula, então, precisa dar sinais para essa célula para que ela entre em apoptose. E aí nós temos a nossa mitocôndria como protagonista da apoptose. Nós já falamos antes que a mitocôndria, lá na nossa necrose, ela também foi protagonista da nossa necrose, da nossa morte celular.
e aqui na apoptose também. De que forma? A nossa mitocôndria, então, no interior da nossa mitocôndria, existem várias proteínas pró-apoptóticas que induzem a apoptose. A mais importante, a mais famosa, é o citocromo C. Como que esse citocromo sai do interior dessa mitocôndria? Então, basicamente, o que que acontece? Nós temos no nosso citoplasma o tempo todo proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. E entre elas nós temos uma família muito grande que é a família do BCL. Essa família do BCL é composta por 23 proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. E aí nós temos uma proteína, duas proteínas dessa família muito importantes anti-apoptóticas, que é o BCL2 e o BCLX. E eles são importantes porque eles estão associados a proteger essa integridade da membrana mitocondrial. Então, essas proteínas antiapoptóticas são como se fossem guardas nessa membrana mitocondrial que estão ali o tempo todo vigiando para que não haja abertura de poros nessa membrana mitocondrial, para que ela permaneça intacta, para que não saia citocromo aqui do interior e inicie-se um processo de apoptose. Em algumas situações, então, a nossa célula, ou porque foi privada de hormônios, de sinais de sobrevivência, ou porque teve lesão no DNA, entre outros fatores, ela pode então ser induzida à apoptose. E aí nós vamos ter essa proteína que é a BH3, que ela vai então se ligar ao BCL2 ou ao BCLX, deixando essas proteínas antiapoptóticas inativas. Então nós vamos perder esses protetores, esses guardas da membrana mitocondrial. Quando o BCL2 ou o BCLX se tornam inativos, entra em ação, então, proteínas que são pró-apoptóticas, que seriam o BAX e o BAC. Essas proteínas, então, vão trabalhar nessa membrana mitocondrial e abrir poros nessa membrana mitocondrial. Abriu poros na membrana mitocondrial, o citocromo que estava no interior da nossa mitocôndria vai sair para o citoplasma e uma vez esse citocromo estando no citoplasma, ele vai ativar caspases para que essas caspases iniciem então um processo de apoptose nas nossas células. Então, essa foi a nossa via mitocondrial. Esses foram os mecanismos pelo qual a via mitocondrial acontece. Então, no nosso exemplo da luz na sala, no interior da célula foi dado o comando. Então, como aqui nós, no interior de uma sala, fomos até o interruptor e decidimos apertar o interruptor para que a luz se acendesse ou se apagasse. Então, a via mitocondrial é totalmente intrínseca. Está ocorrendo, esse comando vem do interior da nossa célula. A via do receptor de morte, não. Então, por exemplo, estamos na mesma sala, com a mesma energia, com a mesma lâmpada e com o mesmo interruptor à nossa disposição. Porém, nós não vamos ir lá conduzir, caminhar até o interruptor e acender ou apagar a luz. É necessário que alguém que esteja fora da sala venha e aperte o interruptor para nós, para que a luz se acenda ou se apague. Por isso, via extrínseca. Na via do receptor de morte, será necessário que uma outra célula venha sinalizar para que a primeira célula
entre em apoptose. Quais as causas que levariam a uma apoptose por essa via do receptor de morte? Eliminação de linfócitos autoreativos, como nós já falamos, aqueles linfócitos que foram então produzidos, que as células dendríticas apresentam constituintes do nosso organismo para eles e eles reagem muito fortemente a esses constituintes do nosso organismo, eles são então encaminhados para a apoptose. Ou mesmo a apoptose mediada por linfócitos T citotóxicos, que são aqueles linfócitos que vão reconhecer micro-organismos ou células que estão sendo escravizadas por micro-organismos e induzirem essas células à apoptose. Então, a via do receptor de morte é extrínseca. Como que ela vai ocorrer, então? Muitas células, então, elas possuem na sua membrana moléculas receptoras, chamadas de receptores de morte, da família do TNF, do fator de necrose tumoral, também chamado de FAS. Então, essas células possuem essas moléculas na sua membrana e outra célula vai vir se ligar a elas para que inicie a cascata de apoptose. Então, por exemplo, vamos tomar aqui como exemplo a eliminação de linfócitos autoreativos. Nós vimos que os linfócitos autoreativos são aqueles que foram produzidos e quando as nossas células dendríticas apresentam células normais do nosso organismo para ele reage fortemente. Se ele continua vivo, ele pode causar danos aos nossos tecidos, então eles são induzidos à apoptose. Então, por exemplo, aqui nós teríamos um linfócito autorreativo e aqui uma outra célula que vai se ligar a ele, já que ele precisa entrar em apoptose. Então, nós vamos ter a ligação do FAS com o FAS ligante por outra célula e essa ligação vai gerar uma série de alterações bioquímicas no interior do citoplasma da minha célula. E aí, nós vamos ter uma proteína, que é a proteína domínio de morte, que vai se acoplar a esse FAS. Posteriormente, vai ter uma proteína adaptadora, que vai se ligar a ao domínio de morte, para que haja um encaixe perfeito para se ligar a procaspase. Quando nós temos a união de toda essa sequência, nós conseguimos então ativar as caspases, que vão iniciar o processo de morte celular por apoptose pela via extrínseca. Então, resumindo o que nós falamos até aqui, no interior das nossas mitocôndrias, nós temos proteínas importantes que vão levar as nossas células à apoptose, que são proteínas pró-apoptóticas. A mais importante é o citocromo C. E nós temos no nosso citoplasma o tempo todo proteínas que são pró e antiapoptóticas. Nós temos uma grande família, que é a família da BCL, que contém mais ou menos 23 proteínas. Dessa grande família, nós temos proteínas pró-apoptóticas e antiapoptóticas. Dois grandes exemplos de proteínas antiapoptóticas seriam a BCL2 e a BCLX, e de pró-apoptóticas, que vão induzir a nossa célula à apoptose, seria o BAX e o BAC. E as caspases, então? As caspases são essas proteínas que vão, de fato, permitir a ocorrência da apoptose. E aí nós temos as caspases ativadoras, que quando nós estamos falando da via intrínseca, da via mitocondrial, nós vamos ativar caspases de número 9.
Quando nós estamos falando da via extrínseca ou via do receptor de morte, nós vamos estar ativando caspases 8 ou 10 para iniciar o nosso processo de apoptose. Posteriormente, nós vamos ter as caspases executoras, que serão as caspases 3, 6 e 7. Essas caspases, então, vão fazer todo o processo de apoptose, vai fazer a conformação do citoesqueleto da nossa célula, para que ela forme, então, aqueles corpos apoptóticos, para que ela perda volume, perda água, então diminua de volume e se torne menor para conseguir formar os corpos apoptóticos. Então, as caspases 3, 6 e 7, que são as responsáveis por executar todas as manobras dessa apoptose. Então, a nossa apoptose, como nós já falamos, ela pode ocorrer, devido à sua etiologia, ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Ou uma via que é a via mitocondrial e a via do receptor de morte. Mesmo elas iniciando por fatores etiológicos diferentes e de formas distintas, elas vão converger para uma única via. Então, independente se o fator que levou à minha apoptose foi por causa da via mitocondrial, então foi por causa de um dano no DNA, ou foi por causa do receptor de morte, por exemplo, por um linfócito citotóxico, nós vamos ter, no final das contas, a ativação de caspases 3, 6 ou 7 para executar todo aquele mecanismo de apoptose, que é a nossa célula, então, diminuir de volume, ter a formação dessas bolhas e, por fim, os corpos apoptóticos. Aí uma diferença que nós temos que guardar é saber que, então, na nossa via do receptor de morte, como caspases iniciadoras, nós temos a 8 e a 10. Já na via mitocondrial, vai ser a caspase 9. E depois, como executoras, que já converge para uma mesma via, que é a caspases 3, 6 ou 7. Bom, diante de tudo que nós já conversamos até aqui, nós temos que falar então sobre os distúrbios associados à apoptose desregulada. Nós sabemos que o nosso organismo visa sempre o equilíbrio. Quando nós temos muito ou pouco uma determinada situação, isso também pode levar a um processo patológico. Então, se nós tivermos mais apoptose do que deveria ter ou menos apoptose do que deveria ter, isso vai nos gerar danos, pode nos levar a processos patológicos. Então, algumas condições podem acarretar um aumento do número de apoptose, como por exemplo as infecções. Então, quando os micro-organismos adentram os nosso organismo e adentram as nossas células, eles podem induzir essas células a entrarem em apoptose, como por exemplo na salmonela que causa a disenteria. Então, elas ativam caspases para que essas células entrem em apoptose. E quanto mais células vão entrando em apoptose, mais tempo essa infecção fica no nosso organismo. Outra situação, outro exemplo, os indivíduos portadores da doença de HIV, portadores de HIV. Nós sabemos que o vírus do HIV possui um tropismo por linfócitos. Então, os indivíduos com AIDS, eles têm uma baixa imunidade porque os seus linfócitos são atacados por esse vírus do HIV. Porém, não são todos os linfócitos T que são atacados por esse vírus. Tem uma parcela dos linfócitos saudáveis que os vírus
induzem esses linfócitos saudáveis a entrarem em apoptose. Então, todo esse quadro de baixa imunidade do paciente portador de HIV está associado, lógico, à infecção pelos linfócitos, pelo HIV, mas também ao fato de um aumento de apoptose de linfócitos saudáveis. Então, isso vai ter uma baixa da imunidade desses indivíduos. Quanto às doenças neurodegenerativas, um exemplo de doença neurodegenerativa associada à apoptose é o mal de Parkinson. O que acontece nos indivíduos que têm um mal de Parkinson? Eles, no nosso cérebro, normalmente, no nosso tecido nervoso, nós temos células que produzem dopamina. E a dopamina é uma substância muito importante para o movimento da nossa musculatura. Nesses indivíduos com mal de Parkinson, ocorre então um aumento da apoptose de células produtoras de dopamina. Como ocorre então a morte dessas células produtoras de dopamina, os indivíduos vai sendo prejudicado os movimentos desses indivíduos. Então, está associado também a doenças neurodegenerativas. Então, o aumento de apoptose levaria a doenças neurodegenerativas e um acúmulo de proteínas mal dobradas. Como nós já falamos anteriormente, poderia se levar à doença de Alzheimer, um acúmulo de proteínas mal dobradas, entre outras doenças. Então, aqui nessa tabela estão listadas algumas patologias associadas a essas proteínas mal dobradas, como fibrose cística, hipercolesterolemia, a doença da vaca louca e o mal de Alzheimer, que, como nós já falamos anteriormente, vai ocorrendo então a degradação do sistema nervoso. Então, as células morrem por apoptose devido a esse acúmulo de proteínas mal dobradas. Vejam na imagem um sistema nervoso normal e de um indivíduo com doença de Alzheimer. Nós temos então uma perda de tecido nervoso. E nós podemos ainda ter distúrbios relacionados a uma diminuição da apoptose. Se nós tivermos menos apoptose do que nós deveríamos ter, nós teremos algumas patologias. Então, as infecções virais, elas podem ficarem mais prolongadas do que deveriam estar, se nós diminuirmos a apoptose, como, por exemplo, o que ocorre na mononucleose. A mononucleose é uma doença transmitida pela saliva, então conhecida como doença do beijo, e nós temos a contaminação por um vírus chamado Epstein-Barr. O Epstein-Barr, ele então vai adentrar as nossas células e é interessante então que essas células não morram para que ele continue produzindo as suas substâncias no interior dessa célula. O simples fato de que uma célula seja colonizada por uma bactéria ou por um vírus vai fazer com que essa célula diminua, que ela pare de produzir substâncias que ela produziria normalmente, que ela pare as suas atividades para que vá fabricar o que é necessário para aquele vírus, para aquela bactéria. Isso, por si só, já deveria ser uma condição que levaria essa célula à morte celular. Mas, no caso do Epstein-Barr, esse vírus, sabendo que essa célula poderia entrar em apoptose, já que ele a colonizou, e ele não deseja que ela morra tão precocemente, porque ele precisa dos serviços dessa célula, ele produz uma proteína muito parecida com o BCL2, que é uma proteína antiapoptótica. Então, como essa proteína é produzida pelo vírus e lançado no citoplasma das nossas células colonizadas pelo vírus,
essa célula vive por mais tempo do que deveria viver. E com isso, essa infecção se prolonga no nosso organismo por causa da diminuição de apoptose. Doenças autoimunes. No caso de doenças autoimunes, é como se as nossas células esquecessem que tem que morrer. Ou, por exemplo, lá naquele caso que eu falei com vocês novamente, que os nossos linfócitos, eles chega no nosso timo e aí tem células dendríticas que apresentam células constituintes do nosso organismo para esses linfócitos. Quando eles reagem fortemente com essas células, nós temos então, esses linfócitos são encaminhados para a apoptose. No caso de que esses linfócitos autorreativos não sejam corretamente conduzidos para a apoptose, então que tem uma diminuição de apoptose nesses casos, nós vamos ter várias doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus eritematoso, que nós temos lesões na nossa pele por causa de linfócitos, de células autorreativas, de células de linfócitos que notam as nossas células epiteliais como algo estranho e lesionam essas células. E o que está mais na moda, infelizmente, hoje é o câncer. Então, essa doença está a cada dia mais prevalente na nossa atualidade e ela também está associada a uma diminuição da apoptose. Quando nós formos estudar sobre as neoplasias, nós vamos ter uma aula apenas sobre carcinogênese, de como o câncer se desenvolve no organismo. E um dos meios para uma célula tumoral se manter viva por mais tempo no nosso organismo, uma forma de que a neoplasia evolua no nosso organismo, é exatamente a evasão à apoptose. Ela conseguir fugir da apoptose, porque nós sabemos que o câncer ele ocorre devido a um aumento da proliferação celular, então precisa aumentar a proliferação celular, essa multiplicação celular e precisa reduzir a apoptose. Então precisa que mais células se multipliquem e que menos células morram. E isso se dá através da superexpressão de oncogenes e da ativação de genes supressores de tumor, respectivamente. O que são esses genes supressores de tumor? Esse nome é um pouco inconveniente, porque depois, futuramente, nós vamos estudar que tanto o gene RB quanto a proteína P53, eles não impedem especificamente que um tumor progrida, mas eles são proteínas e o RB é um gene que está relacionado ao nosso ciclo celular. Então, eles avaliam o nosso ciclo celular e se eles notarem que algo está errado com o DNA, com esse ciclo dessa célula, que ela não está se evoluindo esse ciclo corretamente, eles impedem que essa célula continue a sua divisão celular e que não vai ocorrer, então, proliferação celular e essa célula vai ser encaminhada para a apoptose. Então, o nosso P53, essa proteína, ela é conhecida como guardião do genoma. E aí nós precisamos lembrar um pouco sobre o nosso ciclo celular. Então, o nosso ciclo celular tem a mitose, nós temos o G1, nós temos a nossa fase S e o G2. Então, entre cada uma dessas fases, é como se nós tivéssemos cancelas. Como tem aquelas cancelas do pedágio, que aí o motorista chega lá, paga o pedágio e aí
pagou o pedágio, está tudo certo, ele pode seguir viagem. Se ele não pagar o pedágio, a cancela não se abre e ele não segue viagem. Aqui, da mesma forma, nós temos como se fosse cancelas. E aqui nós vamos ter guardas, vão ter proteínas que vão estar vigiando o comportamento dessa célula. Então, uma fase não passa para outra sem que a anterior esteja corretamente finalizada. E a P53 está associada a essa checagem e ela vai checar exatamente o nosso DNA. Ela vai visualizar se esse DNA está correto, se essa célula copiou o DNA corretamente. Se tiver alguma alteração nesse DNA, ela não vai deixar essa célula prosseguir e ocorrer a mitose. Essa célula, então, sai do ciclo celular e entra em apoptose, para que não ocorra danos ao nosso organismo. Então, é assim que age o P53. Sabendo disso, as células tumorais, elas fogem desse ponto de checagem. Então, muitos dos tumores, muitos das neoplasias estão associados a uma inibição desse P53, que aí ela fica inativa e não consegue, então, visualizar o dano de DNA e encaminhar essa célula para a apoptose. Então, nós temos uma diminuição da apoptose, levaria e causa, então, uma evolução maior dessas neoplasias. Sabendo-se disso, hoje em dia existem muitos estudos, esse estudo que a Faculdade de Medicina, Albert Einstein, que está estudando exatamente isso, que eles tentam induzir as células tumorais a entrar em apoptose para diminuir as neoplasias. Então, a apoptose é um processo essencial para a manutenção da homeostase do organismo. Porém, o seu excesso ou a sua insuficiência mostra-se um importante fator na patogênese de graves doenças, como o câncer e o Alzheimer. Pesquisas relacionadas à apoptose são necessárias, visando a criação de estratégias terapêuticas inovadoras. Então, nós vimos que a apoptose é algo essencial para a manutenção dos nossos tecidos e ela precisa ser equilibrada. Se nós tivermos muito ou pouca apoptose, isso vai nos gerar processos patológicos. E aí, para nós revisarmos e para nós resumirmos a aula de hoje, é muito importante que nós tenhamos em mente as diferenças, então, entre necrose e apoptose. Então, quanto ao tamanho da célula, na necrose nós vamos ter o aumento das nossas células. Vai ter então aquele influxo de água na nossa célula e ela vai aumentar de volume. Na apoptose, nós vamos ter a redução do volume celular. O nosso núcleo na necrose, ele pode sofrer o processo de picnose, cariorreche e cariólise. Então, ele pode diminuir de volume, ele pode se romper ou ele pode ser digerido. Aqui na apoptose, nós vamos ter apenas a picnose ou a cariorreche. Nós falamos no núcleo fragmentado. E uma das formas de se identificar um processo de apoptose é exatamente esse padrão nuclear, que na apoptose o núcleo é fragmentado em partes iguais. Tem sempre o mesmo tamanho de bases, em média de 180 pares de base. Então, nós falamos aqui no núcleo fragmentado. Pode ter o processo de picnose, de cariorreche, mas nós nunca vamos ter uma digestão desse conteúdo na nossa apoptose. A nossa membrana plasmática, então, na nossa necrose, ela vai aumentando, aumentando de volume e se rompe.
Na apoptose, nós não vamos ter esse rompimento, ela vai ser intacta. Nós vamos manter essa membrana plasmática, ela vai sofrer alterações, mas ela não vai se romper, vai ficar intacta. E nós não teremos, então, como eu já disse, o processo de o, minto. Quanto ao conteúdo celular aqui, como nós já falamos, na nossa necrose nós temos uma digestão enzimática. Então, nós temos ali os lisossomos ou as células fagocitárias que estão fazendo digestão. Aqui na apoptose, esse conteúdo ele não vai sofrer uma digestão enzimática, ele vai ser posteriormente fagocitado por macrófagos teciduais ou células adjacentes, mas de forma intacta. Ele não é lançado no interstício dos nossos tecidos. Sendo assim, ele nunca vai gerar uma inflamação. Já a necrose sempre está associada à inflamação. Se nós pensarmos em todo o processo em si, nós já entendemos na aula passada que a necrose ela não gasta ATP. A falta de ATP vai levar à necrose. Mas a apoptose nós vimos que precisa acontecer uma série de alterações bioquímicas no interior dessa célula, então ela precisa executar várias funções para que ela ocorra. Então, ela tem que empacotar todo o seu material, formar os corpos apoptóticos. Então, isso vai necessitar de energia, sempre vai necessitar de ATP. Quanto ao papel fisiológico, a nossa necrose é sempre um processo patológico, enquanto que a apoptose pode ocorrer de forma fisiológica ou patológica. E o gatilho da nossa necrose sempre vai ser extrínseco, já da apoptose pode ser intrínseco ou extrínseco. Então, para finalizarmos a nossa aula, nós temos essa imagem que é bem explicativa sobre o que nós conversamos na nossa tabela anterior. Então, na nossa necrose, nós sempre teremos o rompimento da membrana celular. Isso vai exteriorizar o conteúdo dessa célula para o interstício e sempre vai gerar uma inflamação. Aqui nós temos uma total ausência de ATP, por isso essa célula chegou a um processo de necrose. Já na apoptose, é uma morte celular mais equilibrada, mais fina. Essa célula se programa para essa morte celular e ela executa várias funções. Por ela executar tantas funções, não seria possível sem a presença de energia. Então, ela precisa que tenha um pouco de ATP nessa célula para que ela realize execute todas essas manobras para que haja então essa formação dos corpos apoptóticos e para que ela possa restabelecer e conduzir uma morte celular do tipo apoptose e formar os corpos apoptóticos. E aqui estão as referências da aula de hoje. E por hoje é só, pessoal. Obrigada a todos pela atenção.